Olhada. Só, agora já tem muita gente. Tudo bem. Vamos lá então. Boa noite aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Ei. Gente, então vou aqui apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, que é o Tarek. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Centro Universitário Newton Paiva. Ele também é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em inteligência artificial e aprendizado de máquina pela PUC, então ele fez pós aqui na PUC, especialista em ethical hacking e segurança ofensiva pela Faculdade Vincent, e é coordenador, é cofundador e diretor do projeto do DTI-BR, daqui a pouco ele pode falar depois um pouco mais sobre o projeto e convidá-los a participarem. Tem atuação como cientista de dados e como analista de cibersegurança. Atualmente trabalha como engenheiro de inteligência artificial no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A palestra, o nosso conteúdo de hoje, o título é Aplicações Atuais e o Futuro da Inteligência Artificial na Cibersegurança. Né? Eu vou organizar da seguinte maneira, antes de passar a palavra para o Tarek. Vocês podem deixar comentários e também dúvidas no fórum, e aí nós, nesse primeiro momento, o Tarek vai fazer, né, uma explanação geral sobre esse contexto de cibersegurança, né, e as questões que envolvem IA, e em seguida a gente vai abrir para perguntas de vocês, tá bom? Tarek, eu agradeço primeiramente aqui a sua disponibilidade de nos dar a sua palavra. Eu já te conheço aqui, né, de algum tempo atrás, tanto lá na Newton Paiva, depois no grupo lá de estudos, enfim, a gente já se conhece, eu sei, confio aqui no seu conteúdo, muito mesmo, e depois você pode fazer o merchandise aí do LinkedIn, para o pessoal seguir também, tá? Enfim, Uhum. Tarek, agradeço enormemente a sua presença aqui hoje, e aí vamos ter uma excelente palestra, com certeza. Muito obrigada, viu? A palavra está com você. Bom, primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite, né? Eu que agradeço, eu me sinto honrado aqui em poder contribuir, tá? Vamos, então, Tarek, direto pode ao... compartilhar a tela, tá? Vê aí se Aham. você consegue. Vocês estão vendo minha tela? Sim, a gente vai ter que colocar ela na tela cheia, Tarek. Olha aí. Você está no Não, mas é porque eu acho que navegador? acho que porque tem um negócio que ele atrapalha. Vocês estão conseguindo ver, não? Sim. Tá, não, tá dando para ver, tá dando. Mas é como se fosse numa Tá tela de. cortando, né? É, isso tá no É, navegador? é um probleminha que eu tive no meu PC. Se não for problema, a gente pode continuar assim? Não, pode continuar, tá tranquilo. Tranquilo. Tá? Bom, depois no final eu falo um pouquinho do DTI, trabalho lá, tenho trabalhado em particular como conselheiro de inteligência artificial, e também trabalho como engenheiro de IA no Ministério Público, né, como já dito aí. Vamos falar diretamente na nossa apresentação, então. Seguinte, tem três temas que a gente vai trabalhar aqui, né, que são os primeiros, com alguns conceitos fundamentais, tanto da área de IA quanto de cibersegurança, necessários para a gente, né, qualificar a conversa. Depois a gente vai falar de dos usos atuais, alguns dos mecanismos que a gente usa de IA na cibersegurança hoje, em 2025, como o que que tem, e depois a gente vai brincar um tiquinho com algumas das aplicações que estão vindo aí nos próximos anos. Algo até nos próximos 5 anos, a gente vai ver no campo de cibersegurança, em se tratando de IA. Então é isso que a gente vai brincar aqui hoje, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, eu gosto sempre de fazer essa separação aqui, que é sobre IA generativa e machine learning tradicional. São, para todos os efeitos, coisas diferentes em termos de contexto de negócio. Não é que os modelos, não é que o que está por trás do ponto de vista técnico é diferente, é um pouco diferente, mas são muito mais similares, mas a aplicação prática no dia a dia, na área de negócio, acaba sendo um pouco diferente, então é necessário um certo
diferenciação, eu gosto sempre de frisar isso, tá? Nós temos a IA preditiva, ou também chamada discriminativa, vocês vão encontrar, né, todos esses termos aí. Essa, digamos assim, essa aqui é a machine learning tradicional, que o cientista de dados normalmente faz, tá? Essa modelagem estatística que o objetivo dela é aprender padrões, né, históricos de forma a prever um valor, alguma categoria, etc. Bem simples. Predição. Predição é o quê? Predição é você conseguir uma informação que você não tem a partir de um conjunto de informações que você tem. Quando vou sair de casa, vou ver ali se vai chover. Não está chovendo agora, eu vou tentar descobrir se vai chover. E como eu vou fazer isso? Ah, eu olho para o tempo, ver se está nublado, né? Vejo se qual época do mês, qual o mês do ano que eu estou, tem um mês que é mais chuvoso, menos chuvoso. Então tem várias variáveis que a gente pega para entender, né, para fazer uma predição. No caso da IA é a mesma coisa, só que usando modelos matemáticos. Então, IA preditiva é isso. Ela é uma ferramenta muito útil, tá? Ela tem uma precisão enorme, em particular em aprendizado supervisionado, que é aquele que tem um rótulo, aquele que você sabe o que você está buscando. Também é útil em campos onde isso não existe, mas aí já é mais complexo de fazer funcionar direitinho, né? A IA preditiva é, digamos assim, esse grande coisa que a gente estava fazendo na última década, em particular, tá? E que ainda é muito útil. A gente fala muito de IA generativa, né? Vou falar daqui a pouquinho, mas não esqueçam que a preditiva continua existindo. Ela é base de muito da IA generativa, por exemplo, rede neural. Uma rede neural pode ser tanto uma relativa à IA generativa, mas pode ser IA preditiva tradicional também. A gente usa também. Então, novamente, é muito mais a diferenciação de negócios que é importante sempre a gente fazer aqui. Obviamente, ela tem uma série de é, desafios, né, para fazer ela funcionar direito. Né, dados têm que estar balanceados, têm que estar bonitinhos, bem organizados, tem um monte de que a gente chama de feature engineering necessária para que um sistemas de machine learning de fato faça uma predição que tenha uma acurácia boa, que tenha né, que consiga de fato fazer a predição que você está buscando. Para outros problemas, como drift que é um problema danado de manutenção do sistema de IA depois no tempo, né? Porque as coisas vão mudando, então você tem que garantir que seu modelo esteja sempre capaz de fazer essa adaptação, né? E alguma certa dificuldade com novidades, apesar de que, interessantemente, o uso da IA é o que mais, em cibersegurança, a gente vai falar daqui a pouco, é a parte mais interessante, ela conseguir lidar com novidades. Na parte de segurança, a despeito de ter esses problemas com novidades. Por quê? Você está treinando num dado histórico. A IA preditiva, a gente treina aqui em dado histórico, um dado que é algo que aconteceu de forma a obter informação de coisa que ainda não aconteceu. Obviamente, ela vai ter certa dificuldade se a novidade, se o dado, se o que ela está tentando predizer não aconteceu antes, né? Então, deixe isso em mente. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Bom, rapidamente, então, vamos falar de IA generativa, tá? IA generativa, né? Eu usei um encoder decoder. É o que, do ponto de vista técnico, é uma IA que também faz predição, também trabalha do mesmo jeitinho que a gente tinha, né? Com a IA tradicional, só que além de tudo, ela, uma vez que ela aprendeu essa predição, uma vez que ela aprendeu esse conjunto de informações, ela passa a gerar conteúdo em cima do que ela aprendeu, né? Então, um modelo que aprende conforme a distribuição de dados e gera um novo dado conforme que aprendeu, né? A IA generativa, diferentemente da IA preditiva, ela entra em negócios um pouquinho diferente. A IA preditiva normalmente é o quê? Um cientista de dados, um engenheiro de IA, alguma coisa assim, engenheiro de machine learning, né, que vai normalmente fazer. A IA preditiva, a IA generativa, por outro lado, ela entra nos negócios de forma um pouco diferente. Por um lado, qualquer usuário tem acesso, né, o front-end de um chat GPT da vida, de um Gemini, então você vai ver
todo mundo, inclusive pessoas técnicas que não sabem nem como IA funciona, mal sabem que aquilo ali vão usar, mas também muita aplicação de IA generativa entra como engenharia de software. Muitos, por exemplo, meu trabalho hoje tem sido muito menos parecido com ciência de dados e muito mais parecido com engenharia de software, que é aplicar, que é embarcar esses sistemas de IA generativa dentro de uma outra aplicação que já faz uma outra coisa. Então, tem obviamente um aspecto de ciência de dados também, tem um aspecto de criar MLOps, que é o trabalho de fazer esses sistemas funcionarem bem, melhor, garantir a qualidade, garantir as métricas necessárias, etc. Tem um trabalho de ciência de dados, mas tem um trabalho muito grande de engenharia de software, de desenvolvimento mesmo hoje. Então a IA generativa ela acaba entrando no negócio de uma forma um pouquinho diferente do IA tradicional. Certo? A IA generativa a gente vai falar um bocado dela aqui, né? Mas assim, já menciono algumas coisinhas que ela já é muito útil para geração de e-mail de phishing, tá? Inclusive para pentest. E aí um pequeno adendo que eu acabei não tinha feito antes. Muito dessa apresentação aqui a gente vai fazer, ela vai ser feita do ponto de vista do analista de cibersegurança, mais do que, por exemplo, das ameaças que a gente pode ver com os de IA. É muito mais do ponto de vista de o que isso aqui vai ajudar no trabalho de cibersegurança, um trabalho de seja segurança ofensiva ou segurança defensiva. Obviamente, as ameaças costumam ser o assunto mais sexy, né? É o assunto que o pessoal fica mais. Então eu vou colocar algumas coisinhas, tá? Não preocupem. Mas nós vamos falar mais do ponto de vista aqui do analista mesmo. Mas então, algumas coisinhas que a gente usa, a gente vai voltar mais em IA gerativa, muita coisa, né? Mas criação de log sintético para teste, né? No Cien. Vocês vão ver várias siglas, tá? Principalmente o pessoal aí, principalmente voltar da área de segurança, mas não se preocupa não. Pode perguntar se vocês não souberem, eu vou falar cada uma dessas siglas em breve também na área, quando a gente for falar de segurança e informação, propriamente dito. Criação de logs é muito comum. RAG, e eu vou mostrar, né, na prática como isso tem funcionado, que é né, para explicar alertas. Então, eu estou colocando esses termos aqui para vocês já começarem a acostumar com eles, quando vocês verem, bater o olho e ver, mas eu vou falar mais especificamente de cada um deles, tá? E, obviamente, já é um pouco conhecido também, riscos, né? E a gerativa tem vários problemas. Alucinação. Sabe quando a IA generativa vai parar de alucinar? Quando você mudar completamente a arquitetura dela e ela ser completamente diferente do que ela existe hoje. A gente pode diminuir esse problema, mas a alucinação ela é inerente aos modelos de IA generativa atuais, é inerente à arquitetura deles, tá? A função erro, que é usada para generalização, ela necessariamente vai gerar alucinações de tempos em tempos, então a alucinação sempre estará com IA generativa enquanto a IA generativa for feita da forma como é feita hoje. Se um dia a gente mudar a arquitetura, aí a gente pode voltar nesse assunto. Mas nesse momento a gente pode diminuir a alucinação, mas jamais por fim. Sempre ela vai criar conteúdo que não tem a ver com a realidade. Que parece ter, mas de fato não tem. Outros problemas que sempre vão vir da IA gerativa é vazamento de dados de treinamento. Acontece e tem que ter uns controles e uma segurança muito grande quando a gente for lidar com IA gerativa, porque quando você for fazer fine-tuning de um modelo, quando você está trabalhando retreinando, tanto o treinamento lá com as Big Techs, mas isso também vale para nós aqui, né? Meros mortais, quando a gente está trabalhando com a IA gerativa, de que ela eventualmente pode vir vazar dados que você esteja treinando ela. Que você esteja fazendo LoRa ou fazendo um fine-tuning dela. Então, você precisa de um controles, de uma rigidez, de forma que o dado, sobretudo se for um dado sensível que você esteja utilizando, por exemplo, eu trabalho no Ministério Público, eu trabalho com dado de crime. Se eu começar se eu não tiver cuidado com a forma como eu lido com esses dados, pode começar a vazar tipo coisa de crimes, coisas violentas, etc. A gente cuida. Se eu
nome de pessoas relacionadas a crime, se não tivesse cuidados, né? Então pode acontecer esse tipo de coisa. Então a gente tem que ter vários tipos de cuidado, né? Como por exemplo tirar o nome das pessoas, né? Para lidar com a IA generativa. Amplificação de engenharia social é uma coisa que vai vir também. Esse é um dos problemas graves que a IA generativa vai permitir cada vez mais uma série de formas de manipulação das pessoas, tá? Que eu conseguiria falar umas 2 horas só disso. Eu tenho que me conter, inclusive, porque é um assunto muito que me interessa bastante. Que é um problema gravíssimo em cibersegurança, que é a utilização de IA generativa para engenharia social. A gente vai voltar nisso na parte futura, que eu vou falar de uma coisa muito específica. E eu quis também trazer robótica. Por quê? Obviamente não é o nosso IA e robótica, é o próximo big thing, na minha opinião, é a próxima grande coisa que vai rolar no campo de IA, que está rolando no campo de IA. A Amazon, por exemplo, recentemente lançou um robô de colocar coisas nas prateleiras, que já é razoavelmente melhor que um ser humano. A China tem que tacar dinheiro nisso, Meta tem que tacar dinheiro nisso. Isso aqui, na minha humilde opinião, é o próximo grande coisa. E, por consequência, vale a pena só mencionar, tá? Essa interseção entre inteligência e robótica é uma das áreas mais promissoras. E falando de cibersegurança, vai ter questões aí bem relevantes, tá? É, é uma área bastante complexa de fazer funcionar, atuar no mundo físico, tá? Diferentemente do mundo digital, como todas as outras áreas. É um pouco mais complicado, né? Mas a gente tem visto avanços, né? Robôs, drones, então, né? Vai ver na guerra na Ucrânia, drone o tempo todo. Tem drone, inclusive, com maior atuação independente, né? Veículo autônomo, a gente está vendo, né? Agora cada vez mais, vários tipos de robôs. Então, está aparecendo e nos próximos 5 a 10 anos vai ser provavelmente o que o LLM foi nos últimos 2, 3 anos, robôs em breve vão ser. Esse é o próximo grande coisa. Obviamente tem um aspecto tem alguns desafios e algumas questões relevantes para a cibersegurança, que a robótica utilizando IA vai trazer. Então, primeiro que obviamente a gente vai utilizar eles exatamente para detecção de intrusão, detecção de problemas de hotspots, etc. Tem várias coisas físicas que a gente vai lidar com eles, mas também nós vamos ter um problema mais complexo, que eles também expandem, né, a superfície de ataque. Eles também podem ser alvos de ataques no futuro. Então, a cibersegurança de robôs vai ser um aspecto bastante relevante no futuro, né? Porque se eles são uma superfície de ataque, você também tem que garantir que eles estejam seguros, né? Tem vários outros desafios também para eles para fazer funcionar, mas eu acho que a gente está chegando no ponto onde a gente está fazendo isso funcionar. Por fim, vamos falar aqui rapidamente também, que a gente começar a mais entrar no assunto específico, né, que é cibersegurança. O que é isso? Por que você tem que preocupar? Né? Da onde vem? Cibersegurança é um subcampo, né, da segurança da informação, de maneira geral, né? E o objetivo maior, pessoas já veem cibersegurança, já veem a primeira coisa. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, não. Primeira coisa que é bom olhar é identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. É a proteção de sistemas de forma a garantir atributos de segurança. Então, nós trabalhamos em cibersegurança, é o trabalho de identificação, de proteção, de detecção, de resposta, de recuperação em sistemas digitais, de forma a garantir os atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade é controle de acesso, garantir que uma informação, um sistema, um dado, o acesso a ele seja controlado e somente aquelas pessoas que de fato estão autorizadas podem ver ou ter acesso a esse dado. Integridade é garantir que o dado não seja alterado ou destruído senão por pessoa autorizada. Né?
Então o dado tem que lá manter, não necessariamente que o dado seja certo, só que ele esteja íntegro, que ele esteja da forma inalterada. Que a disponibilidade é exatamente o acesso. As pessoas que têm que ter acesso àquele sistema, àquele dado, àquela informação, têm que de fato ter acesso. Né? E onde a gente vai trabalhar isso, né, tem várias camadas, né, para serem protegidas, para serem defendidas. Camada de identidade, ou seja, a gente tem que lidar com essa questão de identificar, de proteger, de detectar, de responder e recuperar, de forma a garantir os atributos de segurança. Em identidade, ou seja, o sistema que está fazendo aquela atividade é aquele sistema mesmo, é aquela aplicação mesmo, é aquela pessoa, aquele usuário. Esse usuário é administrador, não é. Caráter de identidade, primeira coisa. O do endpoint, que é computador, servidor, está sendo protegido. Estamos mantendo esses atributos nesse momento. Na rede, que é a interação, né, dessas partes todas, né, as pessoas, dados trafegando, né, em rede. Camada de aplicação, que são, né, software de maneira geral, as aplicações. E o dado propriamente dito, ele também tem que estar sendo protegido, né? Cibersegurança, né? Inclusive já, né, falaram aí, né? Tá, tem interesse na área, né? Então a proteção dessas coisas todas, né? É, cada camada tem esses desafios próprios. É uma área muito legal, inclusive, tá? Trabalhei muito tempo nela. Tá? De que hoje eu sou mais cientista de dados do que analista de segurança, mas eu sugiro bastante, tá? É bem legal. Tem vários desafios, várias coisas, e tem várias ferramentas que a gente vai aplicar nessa defesa. Por quê? Segurança é uma coisa que não será resolvida. Código que a gente desenvolve, mesmo o código mais bem feitinho, ele vai ter erros que vão gerar vulnerabilidades que podem ser exploradas. É inevitável, é parte da coisa toda. Código gerado por IA não vai ser melhor, em muitos casos pode até ser pior um pouco. Então nós vamos continuar tendo problemas sempre de segurança. Então lidar com isso aqui vai ser uma coisa que não tem fim, tá? Bom, nós temos algumas funções para resolver esse problemas todos, né? Políticas, né, de governança, de quais regras, quais práticas a gente tem que atingir, né, para fazer isso. Que forma que a gente responde se tiver um incidente de segurança, como a gente faz a gestão das vulnerabilidades que a gente descobre, né? Como a gente faz o monitoramento via SOC, etc. Então tem muita coisinha para a gente lidar, ok? Bom, essa é a primeira parte. Eu queria falar mais aspectos conceituais mesmo, porque importa. Não deixem de olhar conceitos, viu, gente? Pessoal do TI aí, a gente às vezes eu quero ver na prática, quero ver negócio. Conceito importa para quando você for agir no mundo, você conseguir agir melhor, tá? Não deixem de estudar conceitos das coisas. Mas vamos então agora para a segunda parte da nossa apresentação, que é como a gente usa IA hoje no mercado de cibersegurança. Como que já está rolando isso aqui. Nós vamos falar de detecção de anomalias, que é o né, um mais comum. Primeira coisa que a gente começou a usar IA, né? Inclusive já tem aqui uma anomaliazinha aqui meio. A gente bate o olho e consegue entender muito bem o conceito. Termos bem simples. O conceito de detecção de anomalia é identificar um desvio em relação ao comportamento normal. Sistemas têm comportamentos normais, né? E, obviamente, de tempos em tempos, você vai ter comportamentos anormais dentro desse sistema, né? Um desvio, né, pode ser nada demais, mas pode ser um ataque em andamento, pode ser uma falha de segurança, pode ser um uso indevido de um recurso, vazamento de dados, pode ser várias coisas, tá? A premissa da detecção de anomalias é tudo que é anômalo merece uma atenção.
você tem que ir estudar e ver o que está acontecendo nos seus sistemas, o que está acontecendo na sua rede, o que está acontecendo nos seus dados, tá? É isso que é a detecção de anomalias. Bom, pode ser uma coisa, como eu falei, pode ser uma coisa que não. A detecção de anomalias pode não ser nada demais. Por exemplo, pode ser um usuário usando o sistema à noite. Ele usa só no dia, mas naquele dia ele precisou usar à noite. Acontece, né? É, mas pode ser um ataque, pode ser alguma vulnerabilidade, ou pode ser inclusive um gasto de recurso não necessário. Então, ou pode ser que também já aconteceu, pode ser um cara da Macedônia do Norte tentando acessar a sua conta. Já aconteceu comigo e isso né? Então, assim, é um comportamento anômalo que merece atenção. Bom, como que funcionava antes da IA? E ainda funciona, é bom que se diga, porque ataques de cibersegurança a gente usa IA hoje, usa muito dessas ferramentas, mas normalmente elas vêm com apoio aos outros sistemas. Ataques até hoje, são muito antigos, usando ferramentas e metodologias antigas, tanto quanto modernas. A gente foca demais, às vezes, em ataques. Um ataque s- super moderno com novos métodos. Não, boa parte dos ataques costumam ser métodos antigos. Então, do mesmo modo, nossas defesas são um misto de antigos e modernos. Como que funcionava antigamente? Normalmente você faz detecção de anomalias em segurança usando assinatura de código e regra de firewall, que é basicamente você começa a ver uma anomalia, você começa a olhar que código está gerando essa anomalia, você tem um pedaço de código, né? E você começa o programinha que esteja detectando essa anomalia começa a analisar a assinatura, né? O código malicioso tem uma assinatura, um conjunto de binários, né? Uma sequência de bytes, né? Do malware, do possível malware, né? Que normalmente já está catalogado. Você olha, ó, isso aqui é um malware, isso aqui não é. E o programa reconhecia e bloqueava. Regras do firewall, que são regras bem explícitas, também é a mesma coisa. O problema é que os ataques modernos são muito mais dinâmicos, né? Alguns dos ataques modernos são mais dinâmicos. Então, a gente desenvolveu um jeito. Inclusive, um pequeno exemplo disso, na verdade, dessa dinamicidade. A gente inventou um malware chamado malware poliforme, poli, polimórfico. Polimórfico, isso, polimórfico. O malware polimórfico, ele altera a assinatura dele. Como é que você descobre esse negócio? Então, a gente, para resolver esses problemas, essa corrida armamentista entre defesa e ataque, que a gente sempre tem em cibersegurança, a gente adotou técnicas de IA, tá? Exatamente, as técnicas de IA, elas permitiram a gente construir um conceito de comportamento normal, não mais baseado em regras que você coloca lá, mas do próprio funcionamento do sistema. A IA aprende com o seu sistema, você cria um modelinho que vai aprender com o seu sistema, né? E ele vai monitorar essas variações e ele, entendendo o comportamento desse código malicioso, mesmo que a assinatura dele não esteja catalogada, ele consegue pegar. Consegue falar, ó, tem uma anomalia ali e provavelmente é um negócio errado de fazer, tá fazendo, tá? E não somente isso, ele permite que evolua, esses modelos evoluam. O conceito, por exemplo, de normal antes dos sistemas de inteligência artificial, antes de usar inteligência artificial, era exatamente esse negócio que você programou. Então, qualquer variação, você tem que reprogramar. Por exemplo, nós vamos mudar o sistema interno aqui. Você tinha que ir lá reprogramar toda a coisa toda. Agora, não, com o sistema de IA, ele cria esse conceito de normal, ele mesmo, e ele, na medida que você vai mudando o seu funcionamento, ele vai mudando também, ele retreina e ele consegue aprender de forma contínua. Então, ele entende o que você está fazendo e ele entende que novos padrões que ele não viu ainda de anormalidade, mas que acontece, seja novos tipos de vírus, outras coisas, muito provavelmente é uma anomalia que vai ser investigado. Ele consegue aprender de um modo que não antes era possível, antes era um sistema determinístico. Então, a detecção de anomalias é o primeiro lugar que a gente colocou IA, tá? O primeiro lugar que a gente é, estabeleceu o uso de IA
muito baseado em machine learning tradicional, tá? Que eu falei lá atrás, machine learning tradicional e a preditiva, predição de se há uma anomalia ou não, tá? É o primeiro ponto que a gente colocou. O próximo. Malware, análise de malwares. Análise de malware é uma outra área muito legal que a gente tem utilizado IA, tá? Hoje, tá? Rapidinho, para eu não perder muito tempo. A análise de malware, ela existe basicamente para o quê? Você analisar o código malicioso, né? Entender o comportamento do código malicioso, né? Qual é o seu possível impacto. É, o modo tradicional de análise de malware também era bem, ainda é bem usado, tá? Novamente, não é a IA não veio substituir os modelos antigos. O que ela fez foi ser mais uma ferramenta, tá? No modo tradicional, a gente fazia dois tipos de análise, que é a análise estática e a análise dinâmica, tá? A análise estática é basicamente, você pega o código e analisa o código desse malware. Você pega o vírus lá, o ransomware, worm, rootkit, não interessa. Você pega esse código malicioso e começa a olhar os binários dele. Você começa, né, fazer engenharia reversa de forma a entender os componentes dele, os scripts que ele tenha, o hardware de protocolos, etc, etc. Isso é útil, é feito até hoje, mas tem limites do que você pode fazer com isso. Então você tinha também a abordagem dinâmica, que era o quê? Você pega uma máquina virtual, você pega um sandbox, né? Um ambiente apartado do seu sistema, você coloca o vírus lá e executa o vírus. Você deixa o vírus fazer o que ele tem que fazer nesse sistema sob controle, né? E isso você permite que entender ainda melhor ainda o vírus. Vírus ou malware de maneira geral, né? Qualquer malware que seja. Você consegue entender o que ele faz. Ah, ele está chamando ele tá se comunicando com algum servidor lá fora. Se, por exemplo, é um botnet, uma coisa assim. Você consegue compreender melhor, né? Explorando vírus, etc. Ah, ele está atacando o sistema de registro, não está atacando, está fazendo aqui, tal. Você consegue analisar, digamos assim, on the wild, né? Você consegue entender como ele está agindo, né? Ambas essas formas são úteis pra caramba. Ambos esses fatores são bacaníssimos, mas ambos também têm limites. Que, bom, tem vários limites em termos de. A gente começou a achar. O primeiro é o fato de que a gente tem vários tipos de vírus hoje. Então você precisa fazer uma análise de um vírus só ali, às vezes é útil, mas às vezes não é. Outro aspecto, que é alguns vírus hoje não, já tem um tempo, né? Eles têm capacidade de não saber, né? Mas de não se executar em ambiente sandbox. Ele reconhece que estão no ambiente sandbox, portanto não executam. Então fica mais difícil se fazer análise dinâmica. Então tem várias coisinhas construídas que a gente teve que reverter isso com o uso de IA também, tá? Simplesmente, a gente usa IA com análise de malware em várias coisas. Um deles, por exemplo, é criar um chamado conceito de probabilidade de malícia. Ele analisa o código, ele analisa famílias de códigos parecidos, de forma a criar uma probabilidade de malícia daquele código. Falar, isso é um malware, isso não é. E como ele se comporta. Ele prediz essa probabilidade de forma a permitir que você consiga entender o funcionamento daquele malware, mesmo sem ter executado ele num sandbox. É um, é um dos mecanismos que a gente usa IA hoje, tá? Além de, obviamente, a gente usa IA para automatizar esse trabalho de análise estática e análise dinâmica. Então, a gente faz esses trabalhos agora não só mais
só no manual, você lá no seu assembly, mas você também agora passa agora sistemas de IA para predizer funcionamentos e estrutura dele, mas você cria esse conceito de probabilidade de malícia que é muito útil, muito relevante, porque você vai aplicar ele também em é, programas de maneira geral, né? E que você vai ter de monitoramento e controle, né? De forma a identificar zero days, que é zero days é um, termos bem simples, é um tipo de ataque que nunca aconteceu. Por exemplo, se você tem um vírus que era um tipo, alguém pegou, alterou e vai usar ele novamente, o sistema de IA consegue pegar ele direitinho, né? Porque ele vai ter uma semelhança muito grande. Bom, essa também é uma outra que a gente tem usado bastante. Por fim, vai falar que esses dois que ele falou antes aqui é IA preditiva. Esse aqui é uma coisa que já existe também, que é a generativa, assistente de segurança. Esse aqui é o Davis, que é do Dynatrace, tá? Que a gente usa inclusive no Ministério Público, que é um chatbot. Você já usou um chat GPT, se você já usou, em princípio, um Gemini da vida, você sabe o que é isso aqui, em princípio. Só que tem umas coisas a mais, né? Esses sistemas, esses assistentes de segurança. Esses LLMs, eles normalmente são já, eles vêm junto com o software do vendedor, né? Qualquer que você esteja usando, seja no CIEM, né? Que é um sistema de gestão de segurança, informação e identidade que você vai ter, ou programa, né? Que você vai, vários programas de maneira geral hoje tem, assim, cada vez mais você está vendo IA sendo colocada em programas de segurança. Mas muito particular a gente vê muito em CIEM e aplicações de monitoramento. Você consegue, em termos bem simples, conversar com seus dados, conversar com seus logs, conversar suas informações de segurança, com sua política de segurança, né? E você consegue entender incidentes, né? Com muito mais capacidade do que no passado. Ele funciona de forma basicamente como um copilot, né? Você, como área de segurança, você vai estar querendo, ó, tô vendo aqui que tem uns logs aqui com problema, me explica aqui esse log aqui, o que está acontecendo nesse log? Você pode conversar com a base, como por exemplo, quais usuários executaram comando suspeito, dado a regra, o que é um comando suspeito, nas últimas 12 horas? Ou me resuma esse evento aqui para mim. Pensa uma regra, dado as minhas atuais regras de bloqueio de IP, gere uma nova regra, me sugira uma nova regra para bloquear IPs de tal modo que a gente está sofrendo ataque. É basicamente um assistente de segurança que conversa com você. Mas por que eu não uso o ChatGPT? Por que eu vou usar ele? Primeiro, os sistemas dele já tem um sistema de RAG, que é uma forma de buscar informações nos logs que ele produz. Então, ele já vai estar organizado para achar esses dados. Ele muitas vezes foi fine-tuned, ou seja, ele foi treinado em dados de segurança da informação, então ele sabe conceito de segurança muito melhor do que um modelo genérico. Tá? Modelos genéricos como ChatGPT, como Gemini, eles vão saber conceitos, mas de forma normalmente genérica. O peso no cálculo deles é muito menor disso do que se você fizer um treinamento específico desse modelo para questões de segurança e informação. Então, esses modelos vão permitir um trabalho de copilot, né? Um trabalho de copilot para análise de segurança muito bacana, tá? Isso vai permitir, esse tipo de trabalho permite reduzir muita sobrecarga da equipe de SOC, né? Equipe do que você vai ter de segurança, né? Qualquer organização que você esteja. Porque tipo, você tem muito alerta, por exemplo. É muito comum.
no SOC. Você tem muito alerta, você tem muita coisa, mas como saber o que é relevante e o que que não é? Você vai conversando com o assistente de segurança, ele vai te ajudando a separar mais, melhor o joio do trigo, do que de fato você tem que ter cuidado, do que não é. Né? Então, assim, permite você obter informações muito relevantes, rapidamente, específicas do seu sistema. Tá? Obviamente, tem problemas. A gente já falou de quê? Alucinação. Esses sistemas vão alucinar? Sim, vão alucinar. Por quê? Porque é inerente a qualquer sistema de IA generativa alucinar. Vai acontecer. Então, você tem que ter cuidado. Não por acaso a gente não fala de IA como substituto do trabalho da analista de segurança. Por quê? Você precisa da analista de segurança para saber quando ela vai alucinar e quando ela não vai. Você precisa da analista de segurança para fazer as perguntas certas, porque não é trivial conversar e obter informações corretas, tá? Se você já tentou buscar requisição requisitos de sistema com algum cliente, você vai saber disso em algum momento da sua vida, tá? Não é fácil você saber o que você quer. Então, você tem que você tem que ser um analista de segurança nesse caso aqui, você tem que ter uma certa experiência para você saber o que buscar. Então, alucinações, problemas de confidencialidade que eu já tinha mencionado antes, e o fato também de que atacantes, ou seja, hackers, vão tentar invadir esses sistemas para tentar dar respostas maliciosas. Esses sistemas também hoje são alvo de ataque. Então, além de eles serem parte de um sistema de proteção, eles também podem ser atacados e têm que ser bem defendidos, tá? Então, faz parte também. Certo, pessoal? Bom, vamos lá, por fim, agora, para a parte final, a nossa terceira parte, que é a parte das aplicações futuras, tá? Então, a gente falou conceitos gerais, a gente falou algumas coisas que a gente já faz hoje, e agora nós vamos falar do que está por vir aqui na área de IA e cibersegurança. Primeiro aqui é IA para threat hunting. Isso aqui, de certo modo, é uma melhoria disso aqui, tá? Isso aqui é tornar isso aqui uma versão mais robusta do assistente. O threat hunting, em termos bem simples, né, é uma prática de segurança que a gente tem, né, que a gente busca uma busca ativa de sinal de comprometimento do seu sistema que não foi detectado de forma automática, tá? Você tem seu sistema, você imagina que alguém mais organizado já está lá dentro, ou está atacando, ou está preparando para entrar, ou já está lá dentro, tá? E você está tentando descobrir quem é e como se defender. Ou seja, é um atacante mais robusto, mais organizado. Tá? Então, você está tentando se defender. Threat hunting, bem simples, é isso. Essa atividade, ela normalmente é um analista altamente qualificado, experiente, capaz de. Ele cruza log, dedicador de comprometimento, correlaciona o comportamento em comum, ele tem conhecimento do ambiente interno, do ambiente externo, né? Bom, então, assim, é uma coisa, não é simples, não é trivial, threat hunting, tá? E um dos grandes buscas na área de segurança em se tratando de IA, um dos grandes coisas que o pessoal está querendo desenvolver e está lentamente desenvolvendo já, é exatamente você aplicar sistemas de IA para ele servir primeiro como um copilot também. Então, novamente, isso aqui é uma continuidade do assistente de segurança, em primeiro lugar, né? Que ele vai buscar, então, gerar hipóteses, né? Tipo, ó, nós temos esses padrões fora do comum rolando aqui.
A gente falou lá de detecção de anomalias. Vamos criar hipóteses de porquê, que não é simplesmente uma coisa trivial, não é simplesmente um vírusinho, é um negócio mais sofisticado. Criar hipóteses de quem pode ser, de como pode ser, né? Buscar telemetria de rede, descobrir onde está isso. Começar a fazer análise histórica de entidades que tenham feito ataques semelhantes, tá? Sugerir caminhos de investigação também. E aí vem até tudo isso aqui até o momento são coisas que em tese já se faz um pouco, só que aí agora tem um novo aspecto que é agentes, que é agentes que, por exemplo, navegando na rede da organização em tempo real, executando consulta e verificação adaptativa, a coisa que não tem ainda. O agente verificando Deep Web, por exemplo, se alguém está falando de algum ataque semelhante. Agentes capazes de fazer coisas por conta própria, uma vez ativado o que está rolando, ele ir lá fazer. Né? Ambientes que a gente tenha hoje mais complexos, você colocar IA para fazer coisa por conta própria, uma vez ativado, uma vez que tem um human no loop, né? Ele ir lá buscar a coisa toda é o que está, é um dos grandes, o pessoal está crescendo o olho na área de cibersegurança é nesse aspecto de um agente autônomo que, informado dessas predições todas, baseado nesses sistemas que eu já falei antes, ele vai apoiar o threat hunting, descobrir quem está no nosso sistema ou quem está tentando atacar nosso sistema, tá? Essa persistência é normal, por que ela está acontecendo, o que está rolando, tá? Então, esse é um dos grandes próximos. Esse aqui provavelmente é o mais rápido que vai rolar, porque o pessoal tá de olho, tá? Nós estamos exatamente no ano dos agents. Deepfake para pentest. Esse é um também, né? Que vai rolar também. A gente já sabe, né? Deepfake eu acho que nem precisa falar, porque eu acho que o pessoal fica mais aterrorizado. É basicamente um que é um utilizar sistemas de IA para produção de conteúdo de voz, ou imagem, ou vídeo, hiperrealista, né? Onde você pode fazer uma pessoa se passar por outra. Tem aplicações super bonitas, super engraçadas, tipo, o Obama, Biden e o Trump jogando videogame. É cheio de. Se você procurar isso no YouTube, tem 50 milhões de versões dessas. Super legais, tem outras menos legais, né? É muito usado, já é usado em pornografia, já é usado em outras em atividades criminosas e ficou famoso, em particular, a fraude, né? 25 milhões de dólares do CEO, que eles usaram a foto do CEO para o vídeo do CEO para eles autorizarem uma, uma transação financeira, claramente, né, forjada. Então, deepfakes vão ter um futuro glorioso, não necessariamente glorioso, mas um futuro grandioso. Acho que glorioso foi um erro, mas deepfakes vão ser muito utilizados. Vai ser cada vez mais barato fazer. O que, obviamente, também significa que pentesters vão usar também, em princípio. Nossa conversa aqui hoje é mais para ver se como pentest. Como você pode usar isso no pentest e até onde você pode usar isso no pentest. É uma das. A gente não tem ainda assim exatamente quais são os parâmetros que a gente pode usar esse tipo de coisa. Eu posso, no meu teste interno, né? Quando eu estou testando a segurança da minha informação, eu me passar pelo diretor para enganar as pessoas, enganar meus co-funcionários, os colaboradores, né? Dessa empresa. Assim, tem uma utilidade? Tem. Mas você pode. Então, assim, eu gosto de tacar um pouco algumas questões éticas, em particular nessa, porque essa na cara. Ou todas as outras coisas aqui também tem questões éticas, questões de privacidade a serem levados em conta, mas é um pouco mais mecânico, é um pouco mais você consegue lidar de outras formas. O pentest usando deepfake o problema está mais na cara, mais explícito de até onde você pode ir com ele. Você pode criar um mecanismo para simular voz, para simular rosto, até onde você pode. Tem coisas que é mais tranquilo de usar. Você pode criar pentest, por exemplo, voz.
imitando ligação, não imitando pessoas, simplesmente falando que são cliente e tal e pedindo informações que a pessoa em tese não poderia te dar. Isso é uma forma de pentest legítima, assim, do mesmo jeito. É um teste mais tranquilo. Mais tradicional, você só está usando uma voz alterada. Agora, vídeo já começa a ficar complexo. Já começa a ficar muito complexo. Então, eu coloquei aqui para a gente pensar depois, para vocês saírem daqui, até onde a gente pode, até onde a gente pode usar uma imagem de uma pessoa para realizar uma atividade de um teste de penetração, que nada mais, nada menos que é o quê? Uma auditoria que você faz na sua empresa ou por um cliente, né? Depende de como é que você está, para ver o grau de segurança deles. Tem aspectos interessantes, que né, eu acho que seria muito mais educativo usar, só que ao mesmo tempo tem esses problemas também, tá? É, por fim, que é pra gente não se ficar muito longe, o último caso aqui, aprendizado por reforço e defesa autônoma. Isso aqui é uma coisa mais complexa e que não necessariamente tudo isso aqui vai ser desse jeito. Isso aqui é uma possibilidade que dos próximos 5 a 10 anos. Algo disso vai rolar. O quanto disso eu não sei. Que é o seguinte, antes de mais nada, aprendizado por reforço, em termos bem simples, é o quê? É um dos métodos de IA que a gente tem, que serve exatamente para desenvolver agentes capazes de tomar decisões. O treinamento dele é diferente da maioria dos outros sistemas de IA, onde a gente cria um sistema de recompensas. Ó, faz uma atividade que é o correto, que você está maximizando, que você está buscando mesmo, a recompensa positiva. Você faz um negócio que não era de fazer, dá uma recompensa negativa de forma que ele evite o sistema de fazer. Tá se tornando também outra coisa que é uma queridinha dos olhos, a área de segurança. E várias outras áreas. O aprendizado por reforço tem tido um papel importante no desenvolvimento da IA generativa de maneira geral, e agora também muito especificamente da utilização de agentes e sistemas autônomos na área de segurança, tá? É, e como está sendo a razão de estar utilizando isso muito é que a gente vai ver cada vez mais aplicações utilizando Reinforced Learning, né? RL. Como eu leio muita coisa em inglês, eu só puxo o nome em inglês, Reinforced Learning, RL. Utilização de resposta a incidentes, é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Gestão autônoma de configuração de segurança. E a simulação de combate entre a defensiva e a ofensiva, para você treinar ela com a simulação. Já existem coisas assim hoje. Tudo isso aqui já existe em princípio. Tem um famoso que é o Microsoft Cyber Battle Sim. Cyber Battle Sim, isso mesmo. Ele é um simulador de rede vulnerável que agentes, utilizando Reinforced Learning, né? Eles treinam estratégias de ataque e de defesa. É uma coisa que já existe, mas o objetivo real, o objetivo que a indústria cibersegurança está querendo é começar a colocar um monte de agentes de IA distribuídos nos sistemas, que eles monitoram, detectam e respondem ameaças de forma coordenada, sem intervenção manual, para a maioria das situações. A ideia é que você tem uma massiva quantidade de agentes, né, que agem em conjunto. Por exemplo, um agente detecta uma anomalia em comum, detectou o negócio. Ele alerta um outro agente para reforçar a vigilância naquele segmento da rede, enquanto um terceiro isola alguns recursos que poderiam ser atacados. Em um tempo, você criaria um mecanismo, né, vou colocar aqui, um mecanismo de imunidade relativamente autônoma. E imunidade, entre aspas, porque, novamente, segurança não é perfeito nem com esses sistemas. Nem com esse negócio você teria não é que você teria um sistema 100% seguro, mas você teria algo muito mais parecido com a imunidade do
corpo humano, né? Seu corpo aparece um vírus, ele reage e ele aprende informação daquele vírus, taca glóbulo branco, etc, etc, até ele se defender. Seria algo semelhante. Você teria a própria infraestrutura estaria tão cheia desses sistemas, né, de agentes, que ele faria a reação de forma relativamente mais automática, sem um humano, ou com muito menos a participação do humano, né? Por quê? Esses sistemas conseguem resolver em milissegundos as coisas, né? Enquanto o ser humano demora mais tempo para fazer todos esses pensamentos, né? Então, até um ataque automático, e a gente vai ver cada vez mais ataques automáticos. Então, a tendência é que a gente tenha também essas defesas mais automáticas, né? É coisa de 5 para 10 anos esse tipo de coisa, supostamente, dado que algo disso vai rolar, vai. Quanto a gente vai conseguir automatizar de fato? O quanto é possível automatizar esse tipo de trabalho? Muita coisa é possível. Agora, onde fica o Human on the Loop aqui, né? A gente não sabe ainda. A resposta é: a gente não sabe exatamente, porque a gente não sabe até onde a gente vai conseguir automatizar. Vai automatizar tudo? Não. Você vai ter analista de segurança tendo que lidar com essas questões, inclusive lidando com a própria IA, né, e gerenciando a IA, vai. Agora, o quanto? Isso não é tão trivial assim. E qualquer pessoa que chegar e falar, eu sei, vai ser tal forma, tá doido. Porque essa informação não existe. A gente não sabe até onde a gente está indo com isso aqui, tá? Então, isso aqui em particular vai ter um aspecto, vai ter um impacto muito grande na carreira de cibersegurança, porque muita coisa que a gente faz manual hoje mesmo, hoje na mão, a gente vai ser cada vez mais defesa autônoma via IA, e o trabalho vai ser muito mais gerenciar a IA para garantir que ela tá bacana, funcionando direito. Obviamente, não vai ser 100%, não espero que seja, pelo menos não, novamente. Enquanto os atuais paradigmas de existir não são eles, né, não vai ser 100%, mas vai ser uma quantidade boa. Significa que vai ter um certo impacto, sim, no trabalho de cibersegurança, na forma como vai ser feito o trabalho, né? É isso, pessoal. É... E os seus Ah, contatos, eu Tarek? esqueci. Eu pus aqui. Tô Aqui, só enquanto você vai, eu vou colocando abrindo de aqui novo. as questões, depois você coloca aí o seu endereço do LinkedIn, mas depois eu passo para os alunos também, tranquilo. Aí, ó, na primeira página já tinha o LinkedIn, tinha Aqui. não? É Ah, Tarek César, Tarek César, LinkedIn. Pronto. exatamente. Pessoal, agradeço novamente aqui ao Tarek pelas suas considerações aí sobre cibersegurança e a questão do uso da inteligência artificial no contexto aí da cibersegurança hoje, né? Acho que ficou claro a questão da importância. E vamos lá, eu tenho algumas questões aqui também que eu já anotei, mas primeiro vamos dar oportunidade aqui para os alunos falarem. Eu quero ver a questão de vocês. Podem abrir o microfone, levantar a mãozinha, que aí a gente coloca aqui uma ordem. E ou também pode escrever no chat para quem não está com áudio, tá? Matheus falando que gostou muito da apresentação, obrigado. Vamos lá, questionamento. Vocês não têm nenhuma dúvida, nada sobre. Eu não posso falar que eu começo a falar, eu dou spoiler. Eu começo É... a falar, eu já começo a pensar aqui. ve- Vamos lá, então vou entrar numa questão aqui, Tari, que foi a sua última fala, e eu já tinha anotado aqui exatamente esse contexto, e depois a gente joga a bola aqui para os meninos. Eu tinha colocado o seguinte, que a gente considerando o nosso cenário atual, né, da conjuntura socioeconômica e política do planeta Terra, e a crescente uso aí de IA
por cibercriminosos ou criminosos de uma forma geral, para automatizar ataques, fazer situações que envolvem engenharia social, deepfake, etc. Essas ameaças, a gente sabe que elas estão cada vez mais sofisticadas, é o que você colocou aqui no contexto final. E aí eu queria entender, e essas algumas, sei lá, dicas para todos, como que a gente conseguiria criar estratégias ou tecnologias inovadoras que a gente consiga adotar, seja na empresa, seja de uso pessoal, para conseguir antecipar e neutralizar essas ameaças. O que você acha aí? Como que a gente conseguiria resolver essa questão? Bom, em primeiro lugar, a pergunta é excelente e tem várias pessoas ganhando milhões tentando responder essa questão. A minha pergunta não Porque tem resposta. tem algumas respostas parciais, mas é uma questão, exatamente, grandes questões, porque a gente tem grupos com muito dinheiro investindo em mecanismos de usar, por exemplo, colocar IA em malware, por exemplo, para que ele aprenda também e só Aprenda começa a também. funcionar, por exemplo, quando tiver exatamente o alvo, ó, tem acesso ao alvo, aí ele ativa, senão ele não ativa. Tem Dá um vários. alerta. Exato. Então tem várias Entendi. ameaças. Tem Uhum. coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer, por exemplo, deepfake. Como É, fazer, como como lidar com o fato de que amanhã, sei lá, minha mãe pode me fazer uma ligação para mim de vídeo, pedir dinheiro, falando: "Ó, meu filho, eu tô presa aqui na viagem aqui, você pode mandar um dinheiro para mim?" Como uma coisa simples, talvez, por exemplo, é uma senha da que a família saiba. isso. É uma coisa Uhum. simples, baratíssima, de que, olha, mãe, se você vai me pedir dinheiro, eu não tô te vendo, você vai falar uma palavra-chave Uma para mim. palavra-chave. São coisas que a gente já fala em segurança da informação, Exato. não é? Por quê? Novamente, cibersegurança e segurança de informação de maneira geral tem aspectos novos, mas Uhum. a teoria é bem antiga. Muita Claro. coisa que até hoje vale é coisa antiga. Muitos ataques são antigos, muitas das defesas são antigas também. Então, é uma coisa que a gente tem que considerar. Uma coisa simples dessa já é alguma coisa a se pensar, sobretudo quando com o deepfake ficando mais fácil. Talvez uma Uhum. palavra-chave. É uma coisa simples, mas vamos ser sinceros. Nós, comuns, mortais, via de regra, a gente tem muito menos defesas. A questão é só que nós de maneira geral, somos menos relevantes para sermos atacados por um É. grupo organizado, né? Uhum. Mas nós somos meio indefesos e ficamos muito dependentes de. O que não necessariamente é ruim, não necessariamente é uma situação tão tenebrosa quanto pode parecer, porque a gente vê preocupações dos grandes vendedores também de criar defesas. Via de Isso. regra, por exemplo, eu sou velho o suficiente para lembrar do tempo que a gente instalava antivírus no computador. Nossa, Claro. macabro. Então, não que você não possa, mas a maioria das pessoas hoje só nem lembra que isso existe e só tem um Microsoft Defender numa máquina Windows, porque ele já funciona muito bem, porque ele foi melhorado muito bem. Não Uhum. era assim no passado, então isso mostra um Não. progresso. Então, nós temos certas proteções que vêm dos grandes fabricantes também, que é outra coisa a ser levada em conta. Não, isso aí é bacana. Vou abrir agora com uma pergunta do Matheus Vieira, que perguntou o seguinte: se você já usou um agente de IA, por exemplo, o N8N, falando em português, né, para automatizar algum fluxo de segurança, e se você acha que é possível usar um agente de IA, como o da Creo AI, sei lá, né? Eu estou colocando aqui alguns outros que a gente já tem, para automatizar o fluxo de segurança. E aí? Se automatiza. Eu ainda não utilizei agentes para automatizar a segurança, porque meu trabalho normalmente envolve funções, automatização não só da segurança, mas também de atividade fim do Ministério Público, etc. Então eu faço outras coisas Uhum, além de segurança hoje. Não usei, você não ainda. É uma das coisas que tá no, tá no background ali para fazer, mas já usei agentes para outras coisas. Você não vai usar agentes para
automatizar o fluxo de segurança, você vai usar para fluxos específicos. Agentes são muito bacanas, mas ao mesmo tempo são unreliable, né? Ou seja, você tem Uhum, certos problemas com eles também. Eles vão ter, novamente, eles vão nem sempre funcionar. Então você vai automatizar partes do fluxo e criando mecanismos de fallback quando eles necessariamente não derem muito certo. Então sim, tem muita coisa que dá para fazer. É um campo muito inexplorado, tá? uhum. Mas, novamente, você não vai automatizar o fluxo de segurança. Segurança é uma área altamente complexa. Conforme o tamanho da sua organização, a organização que você esteja trabalhando para ela, vai ficando ainda mais complexo. Então, você vai automatizar coisas específicas. Que é quanto mais específico você fizer, mais o problema, quando tiver um problema com a gente, ainda assim vai funcionar. O problema não vai ser grave, não vai afetar tanta coisa. E ele vai conseguir agir de forma. E ele vai errar menos também. Quanto mais específico, mais provável ele não erre tanto. Certo. Gente, Mas, vamos lá, perguntas. Perguntas aqui com se tiver relação. pergunta de carreira, fica à Aí, ó. vontade também, tá, É, a de gente? carreira já está na minha lista aqui. Mas vamos lá. Harrison, Harrison, pode ir lá, pode falar. Boa noite. Boa noite, boa Thales. Boa noite. noite, Michele. Tudo bem? Pode falar. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, assim, quais dados, quais tipos de dados você acha que é mais importante para treinar uma IA que seja bem eficaz em cibersegurança? Aí tá, depende. Depende. A resposta horrível, mas que normalmente é a mais correta depende. Pra quê? O que você está buscando? Você está criando um modelo geral para responder tudo quanto é coisa de segurança. Você está criando uma IA específica para lidar com monitoramento. De- A resposta realmente depende. É, se a organização é grande o suficiente que ela produz uma quantidade enorme de logs, é excelente uma ideia, por exemplo. Treinar os dados especificamente seus é uma excelente coisa se a sua organização é grande. Por exemplo, eu trabalho no Ministério Público, a minha organização é grande, vale a pena para a gente. Uhum. Se a sua organização é menor, vale a pena, ainda assim vale a pena treinar os seus dados, mas aí você já buscar dados externos é mais interessante. Da, log, eu gosto muito de log, por mais que às vezes eles não são tão informativos quanto deveriam, porque acaba você conseguindo pegar muita coisa, mas sei lá, você tá treinando um LLM especificamente, assim, política de segurança, padrões de segurança, etc., padrão de sua rede, tem várias coisas, mas a resposta em última análise é para que você quer fazer? Não existe um modelo único. Obviamente, se você é uma organização melhor, você vai ter um modelo único mesmo, por razão de economicidade, mas, em última análise, depende do seu contexto, depende do que você quer fazer, tá? Mas aí, Tarek, eu acho que Hum, talvez a pergunta dele seria no sentido assim, talvez eu faça um fine tune, ou talvez eu isso. pegue um modelo que já existe, ou um modelo, sei lá, fine tune que é open source, ou né, eu não posso fazer fine tune É, da, é, é, da OpenAI, mas eu posso fazer RAG. Então, enfim, daria para fazer muitas coisas, né? tá. Mas Inclusive, aí Lora, envolve, exatamente, sugestão. mas em Lora, mas aí envolve as questões que eu já tinha até colocado aqui, emendando nesse questionamento, sobre o que envolve das preocupações das empresas que queiram fazer, por exemplo, fine-tuning, algum tipo de IA generativa, ou fazer RAG, ou fazer qualquer outra coisa, eles consigam trabalhar com as questões que envolvem as preocupações de privacidade, de ética e também de governança. O que você acha disso? Olha, é Então, bastante complexo fazer direito. É muito direito, fácil fazer errado. Eu sim. vejo o povo tacando, já vi em outras, né, organizações, pessoal tacando dado sensível para Sim, treinar, sem os controles devidos que o modelo literalmente aprende a relacionar o nome de uma pessoa com um com a, problema. Então, isso.
acontece e você tem que ter mecanismos organizacionais para impedir esse tipo de acontecer. Sim, Olha, antes de pensar em treinar, qualquer dado que você tiver, você vai estar tirando o nome das pessoas. Por exemplo, nome primeira de coisa, pessoas. Primeiríssima coisa. primeira coisa. Existe LGPD nesse mundo, Pra por quê? mais que Que não às seja vezes é obedecida. relevado, tem que levar a sério, porque seu sistema de IA não pode estar dando nome de pessoas e associando ele com problemas, né? Não. Então a primeira coisa que você tem que lidar é isso. Tem problemas diversos de. E a normal também, tá? Normalmente, a gente fala muito de IA gerativo, que é a bomba hoje, mas já vi empresa de saúde de que não poderia estar treinando IA no tradicional mesmo para fazer Uhum. questões de plano de saúde, essas Uma coisas. projeção de plano de saúde, É, sim, sim. correto, correto era dado de saúde você só pode pegar com consentimento. Com Então, você tem que ter consentimento. o pipeline de dados. Vem o dado, na hora que quem bater no controle de ó, essa pessoa que não deu consentimento, então nós não vamos armazenar o dado de saúde dela, ou vamos Uhum. armazenar em outro lugar para outra coisa, mas não vamos passar para o nosso modelo de IA, porque ela não deu consentimento. Então o correto é ter um pipeline, passa o dado de quem tem consentimento, não passa de quem não tem. Deveria ser assim. Já vi empresa que não faz isso, já vi Não empresa que não faz. faz isso. E isso é um problema, isso é sujeito a teoria, a multas, se Multa. descoberto, isso não é Isso legal. tem a ver com a governança. E, obviamente, tem que obedecer a LGPD, não é? Exatamente. Você tem. É, é muito complexo essa parte de treinar os seus dados para fazer um sistema de cibersegurança que atenda a sua empresa, porque primeiro você tem que arrumar a casa para depois fazer isso, não é? Garbage in, garbage out. É, Você tem que ter uma política de dados bacana, uma governança de dados bacana, que seja capaz de explorar os dados de forma bacana, de tirar o máximo que você conseguir dos seus dados, mas ao mesmo tempo garantindo respeitos, direitos pessoais, a segurança de negócio mesmo, coisas de negócio. Tem coisa que você não pode treinar. Tem coisa que não pode aparecer nesse modelo, mesmo que fosse interessante por diversas razões. Então, tem várias coisas que você tem que organizar e não é trivial. Em uhum, organização pequena, organização média e organização grande. É um desafio fazer direito, tá? Fazer mal feito dá para fazer mais, dá é para mais fácil, fazer. É. mas o problema explode depois. Então não é legal, não. É melhor fazer direito desde o início. Beleza, vamos lá. Próxima. O João Paulo havia levantado a mãozinha e depois eu vou passar para as questões do chat, beleza? Vamos lá, João Paulo, fica à vontade. A minha dúvida já respondeu, mas tinha uma outra pergunta, tá? Que você falou que você trabalha ou trabalhou na DTI? Eu ainda trabalho no DTI. Ah, eu O trabalho lá DTI. também. Não, mas a DTI é Não, outra esse é o Ah, empresa. é outro. Ah, Fala, não, eu DTI. entendi outra fala As aí, pessoas às empresa. vezes Paulo. confundem, eu já sei. Bacana. O DTI é uma associação sem fins lucrativos que trabalha na área de aproximando direito com computação, de maneira geral, né? Então a gente trabalha com faz pesquisa e dá consultorias eventualmente na área de direito e computação. Então, segurança da informação, ciência de dados, proteção de dados, a gente lida com todos esses aspectos lá também. Então a gente acaba dando muito consultoria É porque tá para lado a lado, né? órgão público, em particular, muito órgão público. TJ, MG, Tribunal de Contas do Pará, e empresas privadas também. A gente dá muita empresa privada. E dá muito curso também, dá dando curso para o Ministério Público da União, não do MG aqui não, da União, por exemplo. Então a gente faz muita coisinha lá também. DTI é bacana, gente. Também segue a gente segue a gente lá no No LinkedIn, DTI LinkedIn? BR. Beleza. Vou depois divulgar para eles os Se puder. LinkedIn. É E bacana. aí tem a pergunta do Klaus, que ele interessa bastante pela área de cybersecurity, e por onde ele começa? Eu acho que é uma questão aqui que é importante você deixar assim, nivelado para Como todos. começar em Como começar em cibersegurança? cibersegurança? Primeiro, não existe uma receita de bolo, sinceramente, porque você vai encontrar vários tipos de carreira diferentes, mas tem sido um pouco mais consolidado que no passado. Tem alguns conhecimentos que você tem que ter antes de pensar. Cibersegurança,
muito provavelmente, 99% dos casos, mas não sempre, não vai ser seu primeiro emprego depois que você sai da faculdade, tá? É uma área que um júnior de cibersegurança, ele normalmente já foi júnior em algum outro lugar e talvez até pleno em algum outro lugar antes. Não necessariamente você vai encontrar gente que é o primeiro emprego, você vai encontrar gente que é o negócio, mas então, assim, né, não é garantido, não é 100%, mas é provável que você não vai ser seu primeiro emprego na área, pós-faculdade. É o seguinte, você vai primeiro, você tem que ter alguns conhecimentos de redes, sistemas operacionais e conceitos de segurança e informação. Primeira coisa, antes de mais nada, você tem que ter mesmo. Depois, isso é a primeira coisa. Você sabe como é que funciona redes, trabalhou, sei lá, helpdesk, alguma coisa assim, trabalhou com analista de rede, não sei. É bacana, é útil. Uhum. Eu não trabalhei, então, por exemplo, não vale para mim. Quando eu fui trabalhar em segurança, eu não passei por exemplo, helpdesk nem nada disso. Então, só para deixar claro, tem exceções. Mas é o mais comum. Você vai buscar duas coisas. Tendo esses conhecimentos mais básicos com esse conceito de segurança e informação, conceito de redes, trabalho de redes, como rede funciona, como o sistema operacional funciona, você vai começar a pensar duas coisas: certificações e coisa prática de cibersegurança. Como assim? Primeiro, vamos lá, certificações. Certificação infelizmente, é um gasto de dinheiro que você tem que ter. Eu acho horrível, mas obviamente eu joguei um jogo também, porque eu não sou doido. Mas é normalmente necessário você passar para o RH. É relevante, na minha opinião, eu não me importo. Zero certificação. Mas você conseguir, muita gente importa, e sobretudo os RHs importam. Então, antes de É? você poder candidatar, você tem que ter algumas certificações. Quais delas? Mamãe. 27001 é muito útil, que ela é relativamente fácil de conseguir. ISO E ela, 27001, né? isso. E Isso, ela não aquele já expira. muda. Uhum. É uma sugestão, deixa já aí. Outra sugestão é relativamente recente, a CC, da ISC2. Por quê? Ela é relativamente mais barata, porque essas certificações são caras. Então você não vai fazer prova antes se você está preparado, tá? É. Certificações são caras, é R$ 2.000 prova. Imagina você fazer R$ 2.000 e você não passar ainda, né? Uhum. Então o que você vai fazer? Você vai fazer, por exemplo, vai estudar para CC primeiro. Certified Cybersecurity, da ISC2. Por quê? Fazer a prova de graça. Você só paga $30 se você passar. E se você quiser, você não é obrigado. É só se você quiser a certificação mesmo. Então você vai estudar para CC, porque ela é introdutória e é de graça para fazer a prova. Você acostuma essa ideia de fazer prova para pegar uma certificação. Você sente o drama de como é que é, e você não precisa pagar nada se você não tiver essa condição. Ela não é muito forte ainda. Ela é relativamente recente, mas ela é um bom treinamento. E, novamente, é de graça para fazer a prova. Então, e eles estão, por enquanto, dando curso em inglês gratuito também. Então, você pode estudar por ela. Então, CC, da ISC2, tá? É uma boa. E, eventualmente, você vai buscar a primeira certificação, de fato, com peso. Aquela que, tipo assim, você vai passar pelo RH, tranquilo. Você vai ter que mostrar outras coisas também. Mas você vai passar pelo RH, pelo menos, é a Security Plus. Security Plus, ela tem um peso enorme. Então, assim, ela é muito parecida com a CC, só que a CC dá um peso maior em governança, enquanto a Security Plus mais na parte técnica. Ambas têm as mesmas coisas, mas só questão de peso. Security Plus, ela vai te abrir muita. Ela não te dá um cargo, nada te dá, né? Uma profissão, mas ela te abre muito mais portas. Então, assim, você vai focar na sua início de carreira tentar tirar a Security Plus. E aí depois você vai depois você vai aprender o que você tem que tirar, o que você não tem que tirar. Não vai correndo procurando certificação que não vale a pena. Vai só para Security Plus, pega a CC para você aprender a ISO porque ela tem peso no Brasil, ISO 27001 tem peso no Brasil, Uhum. e depois você vai Security Plus. Eu não tenho Security Plus e trabalhei em cibersegurança. Acontece, acontece. Uhum. Eu tava estudando, mas eu consegui a vaga de cibersegurança. Falei, não, vou
e depois eu tiro. Até hoje eu não tirei, um dia eu tiro. Pretendo ainda, mas por enquanto não é meu foco. Você consegue sem? Consegue, mas é provável? Não, não é provável. Foi uma série de circunstâncias que aconteceu que eu consegui. Não é comum, mas pode ser que dê bom. O ponto é, vai para CC, depois tira Security Plus. E além disso, você vai buscar coisa prática, atividades práticas. Como assim? Tem várias plataformas que você consegue fazer atividades práticas de cibersegurança, tanto defensivas quanto ofensivas. Duas mais famosas, TryHackMe e Hack the Box. Você tem que conhecer essas duas plataformas. Não somente você vai mexer com as duas, vai mexer com uma só. Tem um monte de coisa tem um monte de conteúdo dessa plataforma de graça, então você não precisa nem gastar dinheiro, né? É só gastar tempo mesmo, que é dinheiro, mas não é o caso. Mas você vai gastar tempo, você não precisa nem gastar dinheiro. Vale a pena gastar dinheiro. Eu honestamente acho que vale a pena ter gastar dinheiro, porque elas não são caras, são muito mais baratas, tipo. Ah, tá um pouco mais caro. A última vez que eu paguei o TryHack era $10. Então era R$ 50, R$ 50. Tá um pouquinho mais caro, uns 12 ou $15. Então, assim, por mensais. E é mais barato você pagar no ano. Não é impeditivo. Vou só dizer, não é impeditivo. Não é, né, é um gasto, mas é um investimento que eu acho, se você tá realmente querendo trabalhar na segurança, vale muito a pena. A Hack the Box eu não lembro que eu exatamente foquei na TryHackMe. TryHackMe, você vai aprender lá, além de ter curso, tem coisa prática. Tem coisa prática, você vai aprender de fato o trabalho, tanto defensivo quanto trabalho ofensivo, né? De forma prática. Olhar como você mexe no Linux, tá? Tal tipo de vulnerabilidade, como você explora essa vulnerabilidade, como você não, né, o que funciona, o que não funciona. É muito bacana, é super legal, é super intuitivo. É meio gamificado, que eu particularmente não gosto, mas eu sei que a maioria das pessoas gosta. Eu não sou muito fã, mas é bacana. Então, assim, é uma coisa, é meio que um portfólio que você vai montar quando você não tem nada. Tipo assim, quando você tá no início de carreira. Então, vale muito a pena. Uma dessas duas plataformas. Só não começa a pegar coisa demais, porque aí que você começa aqui, você não foca. Pega uma plataforma dessas. Tem outras também, tá? Mas as duas principais, o TryHackMe e o Hack the Box. Hack the Box é muito famoso no Brasil, muito usado no Brasil em particular. O TryHackMe é bacana também. Pega uma dessas duas e pega, e vai. E aí, você tendo uma certificação, seja um conhecimento, tanto aquele conhecimento básico que eu falei, quanto um pouquinho mais coisa prática, você já pode ir se candidatando aí, tá? Beleza. Tarek, vamos lá, falta duas questões ainda. Ixi. Não, Primeira questão, tranquilo. próxima. Seu cargo é concursado aí no Ministério Público de Minas Gerais? O Matheus perguntou. Não, eu sou comissionado. Eu Comissionado. sou. Exatamente. Eu tenho quase todos os mesmos direitos e deveres de um outro, mas eu posso ser demitido a qualquer hora, então eu não tenho a estabilidade, mas eu sou comissionado. Então tá ótimo. E o Vitor, você acredita que a IA vai conseguir identificar ameaças cibernéticas antes de causar danos reais? Acha que falta muito para começar a acontecer isso? Da IA detectar ameaças cibernéticas? Não, a IA já detecta hoje. Já. Isso já acontece. A questão é se ela vai detectar cada vez mais? Sim. Por quê? Ela mesma vai gerar cada vez mais. Então, novamente, segurança é uma guerra constante, é um cabo de guerra constante entre defesa e ataque. O pessoal desenvolve formas de atacar, o pessoal desenvolve formas de defender, e já tenta defender de novos ataques, o pessoal já. Né, aqui. Segurança sempre vai ser esse cabo de guerra, e isso não vai mudar. E a IA faz parte, vai ter um papel importantíssimo tanto nos ataques quanto nas formas de defesa nos próximos anos. Então, já só É uma respondendo, já, realidade. já é a realidade. Ela já detecta um monte de coisa, e ela vai detectar cada vez mais
só que vai ser necessário que ele detecte mais, porque vai ter cada vez mais ataques. E aí eu quero fechar aqui com uma pergunta do mercado brasileiro, do nosso cenário aqui, Brasil. Qual a sua percepção sobre quais negócios ou quais ramos de negócio, empresa privada, público, algum tipo de negócio mesmo de ramo, que estaria mais suscetível aqui no Brasil a esses tipos de ataque cibernético? E como você enxerga essa questão do cenário aqui do Brasil? Como que é o nosso cenário? Nós estamos muito atrasados com relação a essas questões de defesa cibernética ou não? O Brasil tem um problema grave que é falta de coordenação. Né? Obviamente nós temos problemas, ou vários problemas como Uhum, falta de pessoal, etc, etc. uhum, Mas o maior problema brasileiro é a falta de coordenação no nível federal, porque se você sofre ataques mais avançados, como é que você organiza isso? Normalmente quando você tem um ataque avançado, o setor inteiro é atacado. Então, não só uma empresa ou outra. Normalmente é um tá. setor. E você não tem um mecanismo federal ainda. Até hoje nós estamos discutindo a Agência Nacional de Segurança, Cibersegurança, que não existe. Nós não temos uma CISA. Uhum. Então isso é um problema grave. O setor mais vulnerável no Brasil hoje é o setor público, prefeitura. Esse é o maior. Esse é o maior. Esse é É o ali, maior vulnerável. eu vou ser sincero. Hum, Se você é uma pessoa que não jamais façam isso, gente. Não façam isso mesmo. Mas se você é um atacante, se você é um cara que está querendo ganhar dinheiro como hacker, o alvo mais óbvio é prefeitura, porque o sistema de TI deles, de prefeitura mesmo cidade grande no Brasil, é atrasado, mal cuidado, mal organizado. Nível federal, normalmente, é melhor. Nos estados, varia por estado. Tá? Minas Gerais é bacana, inclusive. Eu tenho orgulho bastante de muita coisa que a gente faz aqui. Mas tem as falhas também. O setor público nível prefeitura é a coisa literalmente mais passível de ser explorada. Porque é o que mais requeriria exatamente essa coordenação federal, que não tem. sim, Então, ok. ela fica por conta própria e tem prefeito. Mesmo prefeituras de cidades grandes não funcionam para prefeitura de cidade pequena, então nem se fala. Mercado privado, Hum, outro alvo em breve, que eu acho que vai ter alguma coisa mais grave, é jurídico. jurídico? Porque você tem massiva concentração de dados são muito relevantes, né? O Brasil é uma sociedade bastante é, Digitalizada nesse não, sentido? sim, o Brasil tem um problema grave que é nós somos muito digitalizados mas pouco seguros. Pouco seguro, exatamente. Em comparação com outras, tem cidades que são menos digitalizadas que a gente, então tem menos problemas. Nós somos pouco seguros. Mas o problema é que o Brasil nós lidamos muito, o nosso judiciário é enorme. Nós somos tem muitos casos na justiça. Então, o setor jurídico brasileiro, ele tem muito dado sensível, muito dado relevante, muito dado passivo de ser explorado, e a maioria das empresas do setor jurídico, a maioria dos escritórios de direito, não vão ter a segurança necessária para lidar. O judiciário já tem sofrido muito ataque depois da pandemia. Uhum. O judiciário, tribunais, etc. Só que eles têm dinheiro e pessoal para se reorganizar. Eles estão fazendo isso. Bem devagar um pouco, mas estão fazendo. Então eu não tenho tanta preocupação com o STF ou Tá, com o Tribunal de Justiça. sim. Mas qual que é o elo fraco da cadeia? Escritório de direito. Que passa por eles, eles têm os mesmos dados que estão rodando processos, só que eles não têm as mesmas proteções, não têm os mesmos controles. Então, é uma coisa que vai ter problemas em algum momento desses próximos 5 anos. Eu nem falar da década, nos próximos 5 anos, alguém vai fazer uma coisa mais grave no mercado jurídico brasileiro. Ó, o Nicolas levantou a mão. Nicolas, pode complementar aí, por favor? Vamos lá, que Não, agora a eu gente. só gostaria eu só gostaria de reafirmar um pouco sobre o que o Eric falou sobre os municípios, porque eu trabalho com helpdesk, né, NOC, na verdade, numa Bacana. empresa de telefonia em nuvem, aí trabalho com redes, assim, e talvez eu possa colocar aí que
70% dos municípios, vamos pôr aí, em nível regional do Brasil, é nossa, da minha empresa. E Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas Gerais, inclusive, também a gente tem lá no MP, no Ministério Público de Minas, os produtos nossos. E para fazer manutenção, maior parte desses municípios, normalmente muitos municípios não. Nicolas, Nicolas. muitos municípios. Ficou sua fala, Nicolas. Isso, pai. Pessoal, desculpa, é minha rede aqui que deu uma caída. Como eu estava falando, sempre na hora de fazer manutenção, alguma coisa, maior parte desses municípios liberam para a gente acesso à máquina, acesso à própria rede deles, e isso gera uma vulnerabilidade assim gigante. Se, vamos supor, a gente não fosse uma empresa séria, mas fosse qualquer um outro, pode ser até, às vezes, um funcionário da nossa empresa, que seja com má intenção, pode acabar com o município. É o seguinte, isso faz parte. Em princípio, essa ação em si mesma faz parte. Né? Você tem um serviço, você tem um terceirizado que presta serviço, você, em tese, dá acesso. Como esse acesso de fato é feito, que tem que ver. Se é simplesmente ligo lá, ou tô precisando de acesso aí da máquina aqui, que eu tenho que fazer resolver o negócio aqui. O cara vai lá e te dá acesso? Isso não pode. Isso é um problema. Você tem que ter mecanismos para fazer isso, você tem que deixar registrado essas coisas, né? Não pode ser simplesmente. Vamos lá, manda acesso aí. Porque aí isso é um problema. Você em si mesmo, você como prestador de terceirizado, prestar um serviço, vai ter acesso eventualmente à máquina, né? Da prefeitura, no caso. Em si mesmo não é problema. O problema é como é feito isso. Se é feito meio sem muito orquestração, sem muita organização, aí é um problema. Problema grave. Tá? É isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Agradeço novamente ao Tari, que aqui acho que foi muito relevante as suas considerações, suas questões pontuais aí, as suas dicas também. Claro, a gente poderia debater, as minhas perguntas não foram todas respondidas, mas aqui, Tarek, deixa depois vou passar o seu contato aqui do LinkedIn para o pessoal. Se você pode me puder procurar. disponibilizar a sua apresentação também, eu vou colocar aqui. Eu mando para você. Para eles também. Tranquilo. E aí, pessoal, eu já fiz a chamada com relação à presença das pessoas que estão aqui, eu acessei, né, a lista, e muito obrigada, até a nossa próxima aula na semana que vem, tá? Obrigada, Tarek, estamos aí à disposição também aqui a PUC, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau. Boa noite. Professor. Boa noite. Pode falar. É só um rapidinho, porque eu tive que entrar com outra conta minha